Último dia 29, a gente comemorou o Dia da Visibilidade Trans. É uma luta pelo reconhecimento aí de travestis, de transexuais aqui no Brasil. Para a gente entender melhor essa história, conversar um pouco mais sobre esse assunto, a gente vai bater um papo agora com o advogado Miguel Cardoso Alves. Ele já está aí, já está aqui com a Olá, gente. bom Bom dia. dia, Miguel. Obrigada pela gentileza de atender o nosso convite. Seja Bom bem-vindo. dia, eu agradeço. Olá, bom dia. Eu acho que abre o teu áudio, Miguel. Deixa eu ver aqui. Ah, agora sim, estamos ouvindo. Sim? Bom dia. Bom Bom dia. dia. Agora sim. Miguel, explica um pouco para a gente porque como as pessoas devem se dirigir às pessoas trans. Como é que a gente fala, a questão da nomenclatura, às vezes a gente se perde um pouco. Algumas pessoas fazem propositadamente, outras não, é porque não têm conhecimento. Explica um pouquinho para a gente. Bem, é importante ressaltar que para ser uma pessoa trans, ela não necessariamente precisa fazer o tratamento hormonal para ficar com características como eu sou um homem trans, tenho características, tenho barba e etc. Mas para ser uma pessoa trans, não necessariamente ela necessita de fazer transição hormonal, como eu fiz. Então, acho que o importante é você chegar na pessoa e perguntar como você quer ser tratado, qual pronome você prefere ser tratado. E a pessoa vai falar, olha, eu prefiro ser tratado no masculino, meu nome é Miguel, e eu prefiro ser chamado pelo nome Miguel. Até porque tem muitas pessoas trans que ainda não retificaram seu nome e seu gênero, apenas anexaram o seu nome social, e também tem pessoas que nem o seu nome social conseguiram anexar, porque infelizmente é uma burocracia um pouco grande e demanda também dinheiro financeiramente, e muitas dessas pessoas, elas não têm condições financeiras para arcar com esses custos. Então, é importante sempre perguntar. É uma questão simples, pergunte. Como você quer ser tratado? Qual pronome você quer ser tratado? Miguel, com relação aos desafios, a gente sabe que são muitos, e a gente sabe que o dia a dia termina impondo algumas dificuldades, e nesse momento que a gente abre esse debate público, dando essa visibilidade que o tema precisa, que o tema exige, eu queria que você relatasse as dificuldades que a pessoa trans enfrenta hoje na sociedade brasileira, piauiense, e levasse essa mensagem não só para os trans, mas para toda a sociedade. De que forma a gente deve e pode compreender a situação, compreender esse momento pelo qual passa a sociedade e essas questões que cada vez mais estão sendo discutidas e aprofundadas por todos, e é esse o nosso objetivo aqui hoje, a partir dessa conversa. Olha, eu acredito que, primeiramente, devemos pensar que a pessoa trans, antes dela ser trans, ela é uma pessoa. Somos humanos, somos iguais, apesar de ser depois trans. Então, eu acredito que o início de tudo é você refletir e pensar. Somos pessoas, temos direitos iguais, nós pagamos impostos, nós amamos, nós casamos, nós nos relacionamos, assim como todas as outras pessoas. De início, é tratar como um ser humano, com dignidade, respeito, igualdade de direitos. Infelizmente, nós, a comunidade LGBTQIA+, principalmente as pessoas trans e a travesti, nós temos esta, digamos que guerra, não é meio guerra, mas temos essa dificuldade de conseguir direitos iguais. Por exemplo, direito ao nome, respeito ao gênero,
respeito à sexualidade, são direitos que todos nós cidadãos temos, mas que as pessoas trans e a travesti, nós temos uma certa dificuldade de conseguir esses direitos, entende? Eu acho que o pontapé inicial é sempre ir nesse intuito. Somos seres humanos, assim como você, humanos, pessoas, temos direitos iguais, responsabilidades iguais e devemos respeitar de forma igualitária. Acho que esse é o início. E a dificuldade, ela vem depois disso, porque o preconceito, ele cria uma barreira, uma parede entre a pessoa trans e a sociedade, entre a pessoa trans e o mercado de trabalho, entre a pessoa trans e os seus direitos, direito ao nome, direito ao respeito, direito à dignidade da pessoa humana, que são corriqueiramente lesados e infringidos. Então, eu acho que nós temos que pegar o martelo e quebrar este muro do preconceito. E eu acho que, inicialmente, seria esta a questão: respeitar e lembrar que nós somos seres humanos, acima de tudo, e que devemos ser tratados com igualdade de respeito, direitos e dignidade. É isso. E eu tenho uma frase que eu gosto muito de utilizar, que eu sempre utilizo, inclusive está no meu Instagram, que é: o respeito é a balança da justiça. E eu acredito que tudo, quando é iniciado na base do respeito, é mais humano, e eu acredito que esse é o início de tudo. Miguel, você já conseguiu fazer esse processo legal de se transformar no cidadão Miguel, com toda a documentação, com a mudança de nome? E se sim, foi muito complicado? Algumas pessoas que estão nos assistindo têm curiosidade de saber como é esse processo. Explica aí para a gente. Bem, hoje, para você retificar o nome e gênero, basta você ir no cartório, ter aquela vontade de mudar o nome e o gênero. Então, primeiro você vai mudar a sua certidão de nascimento, que é o primeiro passo. Depois que você retificar nome e gênero na certidão de nascimento, você vai mudar no RG, CPF, Receita Federal, título de eleitor, e assim como os outros documentos. Você vai de órgão em órgão mudar, fazer essa retificação. Para mim, pessoa Miguel, eu não tive muitos problemas em retificar o nome e gênero na certidão de nascimento, na RG, no CPF, na CNH. Infelizmente, eu tive mais burocracia em retificar nome e gênero na OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Inclusive, teve um caso de transfobia que ocorreu lá, infelizmente, na Casa da Cidadania. E eu queria, antes de falar sobre esse assunto, deixar bem claro que eu não estou aqui me vitimizando, eu estou aqui dando visibilidade ao assunto para que casos como esse não ocorram mais, principalmente na Casa da Cidadania, né? Que a Ordem dos Advogados do Brasil, ela é um espaço onde nós devemos buscar igualdade, equidade de direitos e respeito ao direito, né? Então, ela tem essa função social de levar o direito à pessoa, ao cidadão. Então, eu acho que foi um pouco constrangedor por ser advogado, ser vítima de transfobia na própria Casa da Cidadania. Então, acho que é isso. É chocante mesmo, Eu viu, dei Miguel? entrada no dia 27 de outubro de 2020, já estava com RG e CPF retificados. E eu dei entrada nesse dia, nessa data, para retificar nome e gênero na OAB. Infelizmente, hoje ainda tem algumas coisas que ainda não, alguns sistemas que ainda não foram retificados, e justamente por isso eu entrei com um processo judicial contra a Ordem dos Advogados do Brasil e contra a CAP, Caixa de Assistências de Advogados do Piauí. E o processo está rolando aí na justiça ainda. É engraçado, né? Logo lá
que deveria defender foi onde você se sentiu indefeso, né? Complicado isso. Exatamente. Eu Muito me senti complicado. tão assim indefeso que eu mesmo, como advogado, não fui capaz de me defender como advogado. Eu contratei uma advogada para entrar no caso, porque eu não estava me sentindo confortável e psicologicamente confortável para me defender nessa causa. O advogado ele tem ele tem aquele poder, ele pode se defender em causas pessoais, né, ser advogado. Mas nesse caso eu não consegui. Miguel, agora a gente ainda vê muitos episódios também de violência física e muitos episódios onde, inclusive, o resultado é a morte, o resultado é o homicídio. O resultado desta intolerância termina por ser a retirada de vida de pessoas LGBT, pessoas transexuais. No ano passado, por exemplo, a Letícia me informa aqui que 140 transexuais e travestis foram vítimas de homicídio, ou seja, um número grande. A nossa legenda mostra aí, o Brasil foi o país em que mais se matou pessoas trans no mundo em 2021. Olha que vergonha para a gente liderar esse ranking mundial de pessoas assassinadas, pessoas trans assassinadas no mundo. Eu queria que você, que vive no dia a dia esta violência, explicasse para a gente como você se sente vendo esses números que não são só números, são histórias que são, infelizmente, encerradas por essa violência. E esse número é de 2021. A situação está piorando, a gente está vendo a intolerância crescer no nosso país. Olha, infelizmente são dados que me deixam com certa insegurança e medo, né? A gente vive com medo e insegurança. Eu acredito que para amenizar esse quadro, para diminuir nesse quadro, acho que primeiramente nós temos que quebrar aquele muro do preconceito, mas também nós temos que ver que os três poderes, o poder legislativo, o poder judiciário, o poder executivo, eles têm que andar juntos para construir uma base legal, políticas públicas para as pessoas trans e para a travesti. É isto que está faltando. E também eu acredito que seria muito importante cursos profissionalizantes, cursos para polícia, para a polícia civil, para a polícia militar, para que eles possam saber, porque assim, infelizmente tem muitos órgãos da polícia militar e da polícia civil que simplesmente não respeitam os direitos das pessoas trans que eles têm hoje. E são pessoas marginalizadas. Aí acontece um assassinato desses que é regado pelo preconceito, aquele ódio pelo corpo transexual, aquele ódio pelo corpo da travesti, e são crimes de extrema violência, e que na maioria das vezes não são solucionados. Aí a gente se pergunta por que, Miguel? Por que esses crimes geralmente não são solucionados? Aí eu acho que está aí naquele iniciozinho da formação do policial, na formação do curso de formação do policial. Eu acho que é muito importante que na formação daquele curso da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Federal, temos aquele conhecimento e ensinar também como tratar uma pessoa trans, quais são os direitos das pessoas trans, e também empatia e respeito, né? Eu acho que, assim como outro cidadão, nós também merecemos esse respaldo, esse abraço da polícia, esse abraço do Estado, esse abraço do Poder Judiciário, para nos resguardar, para nos até é complicado falar assim, porque eu sou uma pessoa que vive com medo, né? De ser assassinada a qualquer momento.
principalmente eu me expondo assim, falar sobre ter sozinho, enfrentar a OAB, não é fácil, eu vivo com medo sim. Qualquer momento pode acontecer alguma coisa comigo. E, infelizmente, é o que acontece. Na maioria das vezes, os casos são silenciados e fica por isso mesmo. E é triste, muito triste acontecer essas coisas. Verdade, Miguel. A gente queria, inclusive, parabenizá-lo pela coragem, né? O ato de se assumir é um ato muito corajoso e, naturalmente, tem aí as questões do preconceito, né? O nosso país ainda não evoluiu muito nesse sentido. Estamos aí tentando, né, mudar. Queria agradecer sua participação, lhe desejar aí muita sorte na sua vida, na sua profissão de modo geral, que você tenha uma vida feliz e tranquila com a sua escolha, que as pessoas possam respeitá-lo pelo que você escolheu para ser, já que você não está agredindo ninguém, é apenas uma escolha sua, a gente tem que respeitar. Queria lhe agradecer pela sua participação no Diálogo Franco e desejar um ótimo dia. Muito obrigado pela entrevista, Eu que Miguel. agradeço. Eu só queria só deixar bem claro para as pessoas, para a população, que Pois não. LGBTfobia, transfobia é crime passível de Sim. pena e que nós devemos nos alertar a isso. E respeito é a balança da justiça. Um abraço a todos e muito obrigado